Boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos. Que a tarde de hoje seja especial, fazendo com que cada um de nós saia daqui se sentindo aliviado das suas dores físicas, aliviado das suas saudades, das suas dores do coração. Mas para isso é necessário que nos coloquemos, eu sempre falo isso, de corpo e alma aqui, atentos ao que vai acontecer, ao que está acontecendo, e o que é mais importante ainda, sabendo-se ser cuidado pela medicina espiritual. Portanto, todos os nossos achaques podem ser verdadeiramente curados, pelo menos aliviados, e nós havemos de nos sentir mais aptos para essa vida de relação que todos nós experimentamos dia após dia. E para que esse desprendimento aconteça, nós sempre partimos da leitura de um texto espírita que mexe com o nosso coração, que mexe com as nossas lembranças e que nos coloca mais prontos para receber o tratamento, né? O remédio, a cura que cada um de nós merece. Então, nossa irmã fará a leitura do texto. Nossas Obras, parte 1, do livro Páginas de Fé, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier e Carlos Antônio Bacelli. Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas criamos no círculo em que vivemos pensamentos, palavras e ações que, por força da lei, reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso que a nossa língua se desarticule na exposição desvairada do sofrimento, para recebermos a cooperação dos nossos vizinhos, porque, se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Por outro lado, não é necessário o nosso mergulho nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros, porque se as nossas obras não são recomendáveis. A própria vida na pessoa dos nossos semelhantes nos relega a transitório abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos curtir a provação amarga que nos restaurará o equilíbrio à maneira de remédio precioso e salutar. Não ouvides que os nossos atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Faze o bem e a luz sorrirá com a tua alegria. Faze o mal e a dor chorará com as tuas lágrimas. Disse Jesus: pelos frutos os conhecereis. E consoante os princípios que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós, à frente da humanidade, decretando a nossa ascensão ou a nossa queda, nossa bem-aventurança ou nossa aflição. Bom, agora nós vamos
prestar muita atenção, tentar sair daqui sabendo tudo a respeito desse capítulo 18, que está no finalzinho, aquele do que diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós estamos fechando no item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, vamos ficar muito atentos às palavras da nossa irmã Leuda, para que consigamos fechar esse capítulo 18, entendendo do chamamento que Deus faz a toda a humanidade e que, infelizmente, poucos de nós conseguimos ser creditados como escolhidos de Deus. Obrigada, Silvia. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Vou subir aqui um pouquinho. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Como disse a Sueli, hoje nós vamos encerrar o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E me coube comentar o item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Esse item 16 trata-se de uma instrução enviada pelo Espírito Simeão. E eu já tive a oportunidade aqui de explicar várias vezes que essas instruções enviadas por espíritos são instruções enviadas por espíritos melhores, acima de nós, mais evoluídos, e que têm a finalidade de acrescentar alguma coisa ao conteúdo daquele capítulo que foi apresentado. Então, eu estou explicando isso novamente porque é natural que a gente faça um passeio pelo que foi visto naquele tema, naquele capítulo, ou até em outros capítulos. Por exemplo, Simeão começa com a seguinte afirmação: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. São palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus. Mas quem será esse Senhor? Esse poderoso Senhor que todos nós, ou quase todos nós, nos dirigimos na hora do aperto, na hora da dor, na hora do sofrimento. Quem é este Senhor? E eu recorro à pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem uma única palavra, com um único nome: Jesus. Então, Jesus é para o homem, ele constitui para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, pode desejar imitar, chegar até lá. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei divina. Estamos aqui confirmando o que Jesus afirmou: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha,
mas do Pai que me enviou. São palavras de Jesus confirmando que ele foi enviado por Deus para nos trazer, para nos explicar as leis divinas. Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso mestre enviado pelo Pai Celestial. Modelo, o que é modelo? A gente se inspira no modelo para copiar, né? A gente copia um desenho, a gente copia uma roupa, manda a costureira fazer. É o modelo, é aquilo que a gente tem que copiar. E o que vem a ser o mestre? A meu ver, o mestre sabe muito mais do que os discípulos, sabe muito mais do que os alunos. O mestre nos ensina, nos explica, nos orienta, nos ajuda a crescer. Eu voltei sem querer, peraí. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, deixou para nós um compêndio capaz de nos conduzir à felicidade total, que tanto nós almejamos, ao desenvolvimento espiritual, à evolução espiritual. E ele mesmo resume a sua mensagem assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Esta é a vontade do meu Pai. A que Simeão se refere quando abre o item 16. Não adianta dizer Senhor, Senhor, que não vai entrar no reino dos céus. É preciso que ouça, que pratique a vontade do meu Pai. E o que o Pai quer? O que Deus espera de nós? Que aprendamos a amar. Amar a Deus como nosso Pai, como nosso Criador, né? Agradecer, ter gratidão pela vida, ter gratidão por existir. Amar a si mesmo, né? O alto amor, se reconhecer como um ser ainda não perfeito, com defeitos, mas se amar, se aceitar. Porque se eu não me aceito, eu não consigo amar o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas é bom a gente explicar aqui, novamente, o que significa amar ao próximo. Não é amar, abraçar, beijar, levar para casa, não é amar como a gente ama o nosso companheiro. É respeitar o próximo. É entender, é aceitar que nós somos individualidades. Cada individualidade especial para o Pai, mas somos todos diferentes uns dos outros. É entender que nós somos um somatório de conhecimentos, de experiências desta vida e de vidas anteriores. E, consequentemente, não somos iguais. Somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes. É preciso, então, respeitar o outro no momento em que ele está dentro da evolução. Então, respeitar é não fazer ao próximo o que não gostaria que fizessem a ti. Voltando, fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. O Tiago, o discípulo Tiago, tem um versículo interessante que ele diz assim: crês que há um só Deus, fazes bem.
mas também os demônios o creem e estremecem. O que quis Tiago dizer com isso? Que implorar a Deus, Senhor, Senhor, me ajuda. Esperar de, ó Deus, ou qualquer outro nome que queiram usar, implorar alguma força superior. Esperar a resposta desse ser superior. Qualquer um faz. Justos e injustos, maus ou bons, qualquer um faz. Então, Tiago quis mostrar aqui a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. Acreditar em Jesus e seguir os seus ensinamentos. Eu comentei, né, na palestra passada, no capítulo anterior, que os templos religiosos, os templos cristãos, que é o que nos interessa aqui hoje, estão assim, ó. As igrejas católicas, as igrejas protestantes, os centros espíritas, enfim, lotados. E eu pergunto, o que que nós buscamos? Estamos aqui. O que que estamos buscando nesses templos? Apoio, proteção, compreensão, acolhimento. E muitos estão esperando até milagres. Mas, conforme diz, eu estou toda hora voltando, porra. Conforme diz Emmanuel, nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações religiosas, mas também jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Para pensar. Quanta gente se tratando de ansiedade excessiva, de transtornos emocionais, de depressão, o grande número de suicídios, quanta gente nova já tomando remédios receitados por psiquiatras. Então não é o número de templos que vai mudar isso, não. Eu pergunto, como é que estão esses cristãos? Esses frequentadores dos templos evangélicos, católicos, espíritas, como estão esses cristãos? Como estão essas terras que recebem as sementes do cristianismo, os ensinamentos de Jesus? Como estamos? Estão bem adubadas? São realmente terras férteis? Ou ainda estão na adoração, no petitório? Ou ainda acreditam que estão praticando o cristianismo, o evangelho, com gestuais, decorando orações, decorando palavras, batendo palmas para quem fala bonito? Como estão esses cristãos? Não quero dizer que o estudo não seja importante, tá? O estudo é importantíssimo. Estudar o Evangelho, aqui na nossa doutrina espírita, estudar o Pentateuco espírita, os 5 livros que compõem a nossa doutrina. Temos que saber, temos que entender, estudar. Mas tudo isso que a gente aprende, que a gente entende, que a gente recebe, nós temos que trazer do cérebro para o coração, para o sentimento. Você aprende, você entende,
e você traz para o seu sentimento, para que você possa expor, falar, agir, exemplificar, depois que passa pelo sentimento. Na nossa oração de Cáritas diz lá, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Entendimento, crença e sentimento. Mas isso só não basta, né? Decorar, saber de cor o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, os Evangelhos de não sei quem, capítulo tal, versículo tal. Isso só não basta. O único sinal que te revelará a condição de verdadeiro cristão estará impresso nas suas atitudes perante a vida e no relacionamento com o seu próximo. Então não é pedindo ao Senhor um bem, meu Deus, por favor, faz isso, não faz, acontece, me dá isso, nem esperando que esse bem caia. É praticando o bem. É fazer o bem hoje, aqui e agora, em nome do Senhor. Emmanuel também tem uma frase que diz, que eu achei também muito interessante. Fala-se tanto em solidariedade, em fraternidade, indulgência, perdão, benevolência. Fala-se tanto, mas nunca houve tanta discórdia. Acho que a gente nem precisa entrar em muitos detalhes aqui, né? Só olhar como anda o mundo. As guerras, os objetivos da guerra. As guerras dentro de uma família, as guerras dentro do trabalho. Porque pensa diferente, porque tem opiniões diferentes, porque não há o amor ao próximo, porque não há o respeito ao próximo. Quantas separações, quanta confusão, porque não aceitamos que o outro pense igual, ou pense diferente. Queremos impor. Somos os donos da verdade. Antes de seguir aqui, outro dia eu fui atravessar uma avenida, um sinal, e vinha do lado oposto uma senhorinha, mas bem senhorinha, saindo de uma igreja e atravessando também um sinal. Eu e ela, sinal fechado. E vinha um ciclista andando, pedalando devagarinho para dar tempo de nós duas atravessarmos a avenida. A senhorinha parou em frente ao ciclista. Você não está vendo que o sinal está vermelho? E o ciclista falou, eu sei, por isso que eu estou pedalando devagarinho, para a senhora passar. Tomara que se arrebente aí na frente. Tinha acabado de sair da igreja. Cristã, de aparência. Jesus, e o que dizer daqueles que recebem a tarefa de semear o Evangelho de Jesus, de espalhar as sementes de Jesus? Os que sobem ao púlpito, que nem eu aqui, estou aqui, eu me incluo. O padre, o pastor, os doutrinadores, os facilitadores, recebem essa tarefa e como os fariseus de antigamente, falam, dizem, ditam, aconselham, repreendem, falam, faça isso, não faça isso, e não fazem nada daquilo. É só da boca para fora. Quem assistiu o número 2 do Nosso Lar, o filme, deve lembrar de um dos mensageiros que criou a casa espírita,
Era um dirigente de uma casa, daquela casa espírita, dava palestras, tudo bonitinho como manda o figurino. Mal entra em casa, lembra-se de como ele tratou o filho? A própria mulher dele disse para ele: você não faz o que você diz lá no templo. O outro mensageiro negociava a sua mediunidade, cobrava pela sua mediunidade. Onde está o dar de graça o que de graça recebeu? Eu soube da história de um pastor, e isso foi contado por gente bem chegada, então é verdade. Lá na igreja havia, como aqui na nossa casa, uma cantina, com comidinha, coisa e tal, e chegou uma pessoa muito pobre, muito necessitada, e pediu ao pastor, que estava comendo, alguma coisa para comer. E o pastor vira-se para ele e diz: ó, é a última vez que eu vou te dar, hein? Não me aparece mais aqui não, porque eu não vou te dar mais. É um pastor. É um cristão? É um verdadeiro cristão? Jesus dizia: segue-me. O que quer dizer seguir Jesus, gente? Será que seguir Jesus é viver dentro dos templos de pedra? Abandonar o seu lar, a sua família, as suas responsabilidades, o seu trabalho, que é responsável pelo seu sustento, o sustento da sua família? Como interpretou aquele homem rico da parábola que Jesus pede para: segue-me. E ele cai fora, porque tinha que cuidar dos seus negócios. Jesus não está preocupado com o que a gente tem, deixa de ter, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se comprou o carro, se não. Seguir Jesus é seguir os seus ensinamentos. E o caminho que Jesus segue, que nos convida, é o caminho do amor, é o caminho do perdão, é o caminho da fraternidade. E ainda disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, é a rota, é por onde devemos seguir para alcançar a plenitude espiritual. Como eu disse antes, é o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho do desapego material. Jesus é a verdade, porque nos mostra que nós devemos nos despir das ilusões materiais. Devemos investir mais nos bens espirituais, porque os bens materiais, todos nós já aprendemos, já sabemos, não levamos nada, nem o nosso corpo, nem casa, nem carro, nem joias, nada, nem títulos, nem dinheiro. Nós só levamos os bens espirituais, que vão ser valorizados na vida espiritual. O que você fez de bom? O que você fez de mal? Em que você melhorou? Consertou aquilo que você deixou pendente na outra encarnação? O Richard Simonetti, ele tem uma frasinha que eu acho fabulosa. Os homens que procuram a felicidade são como bêbados que não conseguem encontrar a própria casa, mas sabem que tem uma. Então são aqueles homens que procuram a felicidade, por exemplo, na fortuna.
Quanto mais eu tiver, mais eu vou ser feliz, porque aí troca carro todo ano, muda de casa, vai para o maior, tem casa na praia, tem casa na serra, viaja para não sei aonde. Quanto mais eu tiver, sou feliz. E nunca estão felizes e satisfeitos. Não que seja errado você ter o seu dinheiro, desde que seja por trabalho honesto. Outros procuram a felicidade nos vícios. A fuga, a falsa felicidade também. Uma coisa momentânea, um bem-estar momentâneo. E outros procuram no poder, para ser feliz, quer mandar, quer aparecer, quer ser importante. E também não são felizes. Procuram a felicidade no ter, quando a felicidade realmente vai estar no ser. E Jesus é a vida, porque após ele reaparecer para os seus discípulos, para Maria Madalena, né? Após ele ressurgir dos mortos, ele é a prova cabal de que a vida continua. Que a vida não é só essa vida de matéria, que essa vida é passageira, é rápida, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Voltando à mensagem do Simeão, ele diz que são chegados os tempos. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Eu até vou ser um pouco abusada. Quando ele pede para abrir os ouvidos, é para escutar. Porque há uma diferença entre ouvir e escutar. Tem gente que está me ouvindo aqui, porque está ouvindo os sons, a sequência de fonemas, né? Mas que um ou outro pode não estar escutando, pode não estar compreendendo, prestando atenção no que está sendo dito, está pensando no que tem que fazer depois que sair daqui, na conta que tem que pagar, no compromisso que tem amanhã. Então esse está só ouvindo, não está escutando. Então quando o Simeão manda abrir os ouvidos, é para escutar, que é chegado o momento. Essa mensagem foi recebida em Bordeaux, 1863. Vamos recordar que em 1854 era boom em Paris, era um show, era um espetáculo, os fenômenos das mesas girantes, das mesas dançantes, que deram início às pesquisas de Kardec, através da observação, da experimentação, enfim, do método científico, para daí então codificar a nossa doutrina espírita. Então, realmente são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Cumpre-se assim a promessa de Jesus na última ceia com os seus discípulos. Se me amais, observareis os meus mandamentos e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, ou seja, outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. O Consolador enviado pelo meu Pai em meu nome, vos ensinará e vos recordará tudo o que eu vos disse. Aí estamos com a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E tendo dois objetivos principais:
trazer à tona o cristianismo primitivo que foi tão sacrificado durante séculos. O cristianismo que Jesus plantou. E um outro objetivo de ensinar o que Jesus não podia nem devia ensinar naquela época. Imagina aquele povo ignorante, um povo mais atrasado, arraigado a tantas tradições, a tantas informações. Se Jesus fosse falar do que a doutrina espírita nos fala e nos mostra, aí é que eu pensar que ele era doido mesmo, né? Não tem como. Bom, os ramos do cristianismo, dessa árvore da vida, a árvore que Jesus plantou, são frondosos. Já abrigam uma grande parte do mundo. Então, em muitos lugares do mundo, já se ouve falar de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu evangelho. Daí, muitos são os chamados. Muitos já tiveram algum contato, algum conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus. Mas, infelizmente, não basta dizer-se cristão. Tem que assimilar os ensinamentos de Jesus. Tem que exemplificar Jesus. Daí, poucos são os escolhidos. Não basta dizer cristão. Não basta receber o convite para o grande festim das bodas que o Pai preparou. Há que estarmos vestidos com a túnica nupcial, ou seja, atendermos o chamado de Jesus, seguir os seus ensinamentos e seus exemplos. Lembram-se da parábola do festim das bodas? Que o rei retira da festa um que não estava com a túnica nupcial, que não tinha o seu coração cristianizado, que não assimilou Jesus, apenas ouviu, apenas cumpriu gestuais, apenas repetiu orações, mas não tinha o seu coração ainda purificado. O festim das bodas, vamos tentar entender melhor. Festim, festa, significa o quê? Alegria, uma comemoração, né? Ninguém vê gente chorando no festim, numa festa. É todo mundo alegre. O reino dos céus, o reino de Deus, aquela paz que nós todos procuramos, é um festim. Então, aquela paz que a gente vai encontrar no nosso reino do céu, no nosso interior, quando assumimos e praticamos o Evangelho, significa, é um festim, o festim das bodas, o festim do casamento, da comunhão com Deus. E essa frase aqui eu achei maravilhosa, o festim, adentrarmos no reino do céu, onde tudo é alegria, onde festejaremos as bodas, a comunhão eterna de todas as nações do mundo com Deus, através do seu Filho Jesus. Imagina, está faltando muito, mas é esse o objetivo. Que todos sejam unidos pelos ensinamentos de Jesus, pelo amor, pelo respeito, pelo amor ao próximo, pelo respeito ao próximo. Na época de Jesus, o casamento era uma coisa de união com Deus. E o pai do noivo, na casa dele, na casa do pai do noivo, era preparado um quarto especial para receber os noivos
antes das bodas. Passavam 7 dias no quarto nupcial, na casa do pai do noivo. Então, por isso que ele diz através de Jesus, que Jesus é que traz os ensinamentos, Jesus é que mostra as leis divinas, Jesus é o noivo. É o noivo que há de conquistar todos nós para a casa do Pai, para a grande celebração da paz, para a grande festa de todos nós adquirirmos o reino de Deus dentro de nós, a paz. Aí eu fiz aí um desenho aí para a parte mais romântica, que nem diz a minha amiga Sônia. Tem que ter o romantismo, né, Sônia? Imagine o festim na casa do Pai. O bolo, olha lá, ó, a paz de todos, a paz do mundo, a paz das nações, a paz das famílias, né? E olha lá os pratos que eu coloquei, olha, no menu lá, a fraternidade, a alegria, a solidariedade, o perdão, o respeito, a benevolência, a indulgência, tudo isso que a gente está cansado de ouvir aqui. Eu também ouço. Estou tentando melhorar. Não? Bom, nós espíritas, meus irmãos, somos últimos chamados para a vinha do Senhor. Ide e pregai através do vosso exemplo. Não é pregar em praça pública. Não é você estar numa festa, num grupo e ficar não, porque Jesus isso, porque Deus aquilo. Não é pregar isso, não. Pregar aqui é através do vosso exemplo. Mostra o que é certo fazer. Espalhemos a boa semente. Lembra aquela explicação na outra palestra? A semente cresce, floresce, ou seja, se abre, aceita, se modifica, se abre para o novo. Frutifica, frutificando, espalha as sementes. A boa semente que nós devemos espalhar, a semente do cristianismo. E na nossa família, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso grupo, no trabalho, nas filas, enfim, onde a gente estiver, com certeza, ao redor vai haver outras terras férteis, outras terras adubadas que vão, através do nosso exemplo, vão captar pelo nosso exemplo a boa semente. Mesmo processo vai ocorrer, vão redistribuir aquela boa semente, os bons exemplos, e assim sucessivamente. Olha que maravilha, né? Olha aonde poderemos chegar. Sejamos verdadeiros espíritas, sejamos verdadeiros cristãos, é a mesma coisa. E reconhece-se o bom espírita, o verdadeiro espírita, pela transformação moral e pelos esforços que empregam para domar as suas más inclinações. Então, como estamos estudando a doutrina espírita, falando de Kardec, falando do cristianismo redivivo, né? Eu peguei um texto de Emmanuel que faz uma alusão a Kardec que eu achei interessante acrescentar aqui. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, adotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Precisamos estudar nossa doutrina completa. Os cursos estão abertos.
que é preciso cristianizar a humanidade. É afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos. A nossa doutrina ela é racional. Para que, em nome de Jesus, não nos venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Vamos estudar para compreender a nossa doutrina e trazer de cá para exemplificar. Bom, só tenho a agradecer pela atenção e vamos em paz. Que Jesus esteja conosco. Obrigada.